Vamos falar sobre um assunto aí que uns concordaram, outros não concordaram, né? O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que facilita a posse de armas de fogo. Para andar aí com a arma na rua é preciso ter o direito ao porte, cujas regras são mais rigorosas e não foram tratadas no decreto. Para a gente entender aí o que muda com as novas regras, nós vamos bater um papo agora com o especialista em segurança pública, Leonardo Caetano, e o advogado Emes Pereira. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Carol. Que bom ter vocês conosco, uma honra. E aí, para falar sobre um assunto que deu pano pra manga, né? É muito pano. Acho que está só começando, ainda vai ter mais pano ainda, não vai? Queria começar falando, vamos falar qual que é a diferença da posse pro porte, como que funciona isso? Quando você tem a arma em um determinado local ou quando você transita com a arma? Vamos explicar para o pessoal. O porte de arma, Sim, ele é quando você tem autorização para poder deslocar, né, com armamento. ok. Seja de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nos seus afazeres diários, né? Esse é o porte, quando Sim. você traz consigo esse equipamento. Agora, a posse é você ter no seu domicílio ou na sua residência, né, esse armamento dentro dos limites, né, do seu domicílio ou da sua residência, não podendo extrapolar, né, esses limites. Emes, vamos falar um pouquinho sobre, a pessoa fala assim, então qualquer pessoa pode ter aí a posse da arma, tem que fazer algum curso, não tem, como é que vão funcionar? Aí também você vai entrar de novo, Não, a claro. diferença da posse para o porte, é só chegar, solicitar, será que esse foi o grande medo e às vezes a grande crítica das pessoas em relação a isso? Na verdade, não é qualquer pessoa, é a pessoa que está apta, Sim, que vai entrar dentro do decreto, dentro das exigências do decreto, porque, na verdade, esse decreto 9685, ele tem pouca alteração sim, do decreto antigo. Então, ele também tem as suas exigências, então não é Certo. qualquer pessoa. A pessoa tem que ter a preparação psicológica, ele tem que fazer o teste em escolas especializadas, legalizadas Sim. e conveniadas para manusear a arma. Então, não é exatamente qualquer pessoa. É só a que está apta e que for aprovada também. entendi. Há de se dizer que a pessoa pode ser reprovada no teste, então ela não poderá ter a posse de arma. Então, tanto para o Leonardo, para a posse ou para o porte, os dois têm que ter cursos ou, por exemplo, o porte... O porte para poder transitar. Para transitar. Trazer Ele consigo. é mais complexo do que somente a posse. E essa posse passa por todo esse processo, não é algo tão simples assim. Uma coisa, Carol, para a gente poder deixar bem claro, né, para o telespectador, é que esse decreto, né, o 9685, ele trata exclusivamente da posse, né, de ter o armamento em casa, no comércio, na indústria, né, enfim. Dentro do carro? Dentro do carro ele pode estar dentro de um local de residência dele, pode, mas e aí? Como que ele vai fazer? Né? Por exemplo, se ele sofre uma abordagem policial, esse armamento está dentro do porta-luva, ele não tocou nele, ou então está debaixo do banco, está em algum local ali dentro do carro, né? Ele está portando o armamento, está trazendo consigo, vai depender de uma interpretação da autoridade policial, né? Então, assim, para que não se ocorra de arriscar e ser sujeito aí, né, a incorrer num crime, né, já previsto, né, dentro da Lei 10.826, é preferível ele cumprir o que está escrito, né, na norma, que é a posse. Agora, se ele tem a prerrogativa de portar o armamento, né, seja o porte cidadão ou então sendo um servidor das forças de segurança pública, né, ou então algum membro do serviço público que tem uma concessão para poder portar esse armamento, tranquilo, sem problemas. Mas caso não tenha, ele tenha somente a posse, é preferível, né, evitar a dor de cabeça aí. O curso que essa pessoa, para ter a posse, vai realizar
é tipo o que, por exemplo, um vigilante tem que realizar? Então, o que acontece? O decreto, ele acabou que ele trouxe algumas definições para que tornasse mais claro a regra, né? Para que a pessoa pudesse adquirir o armamento de fogo. Primeiro, deixar bem claro também que essa concessão que ela foi feita exclusivamente também para os calibres, que fala assim, né, os calibres liberados, né, são os calibres autorizados, né? Os calibres restritos, que são de uso exclusivo das Forças Armadas ou das Forças Policiais, das Forças de Segurança, esses aí permanecem inalterados. Quanto, o que a pessoa precisa fazer? Por exemplo, eu quero comprar uma arma de fogo. Primeiramente, ela precisa de declarar a efetiva necessidade, né, de ter esse armamento. Sim. Antes, no decreto 5123, que tratava, né, a respeito da Lei 10.826, exclusivamente lá no artigo 6º, ela dizia que essa declaração da efetiva necessidade, ela deveria ser avaliada, né, e dar o segmento exclusivamente pela Polícia Federal. É uma análise subjetiva, cada caso é um caso. Não, mas aí é uma análise subjetiva e também objetiva, dentro de alguns critérios já especificados. Bom, o que o decreto fez? Ele deu uma melhor flexibilizada e tirou, querendo ou não, essa discricionariedade totalitária da Polícia Federal. A Polícia Federal ainda continua responsável por fazer essa análise. Todavia, existem dois termos, né, que aí juridicamente o doutor vai poder falar melhor a respeito disso, que é a presunção relativa e a presunção absoluta. A presunção relativa já quando a pessoa lá faz o preenchimento, né, da declaração de necessidade de ter esse armamento, já presume-se que as informações prestadas naquele documento são verídicas e que, pelas informações prestadas ali, já oferece respaldo para que ela possa fazer, né, adquirir esse armamento. Agora, a presunção absoluta, ela já é destinada a servidores, né, do serviço público, pessoas que residem em áreas rurais ou em áreas urbanas que possuem taxa de violência, aí, considerando, né, o Atlas Brasileiro de Segurança Pública de 2016, me desculpe, com 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, o que abrange, né, quase todas as capitais federais hoje que nós temos, né, dentro do Brasil. Então, assim, a pessoa, para ela poder ter, ela precisa, essa presunção absoluta, ela precisa de estar enquadrada dentro de algum desses critérios. Sim. Bom, aí o que a pessoa precisa de fazer para poder, primeiramente, preencher as documentações, regulamentar, levar à Polícia Federal para poder fazer a análise, juntar as certidões que são solicitadas lá, né? E aí ela vai procurar um clube de tiro, né, e que esteja devidamente regularizado, com um instrutor credenciado pela Polícia Federal, e ali ela vai realizar um curso, né, e aí onde ela vai aprender a manusear o equipamento, vai conhecer algumas peças, né, daquele equipamento, vai aprender a fazer ali uma manutenção de primeiro escalão, né, e vai efetuar o tiro prático, né? E aí, esse tiro prático, ela vai ser avaliada e ela precisa de alcançar uma pontuação mínima dentro de um quantitativo mínimo de disparos. Seria passe ou não? Exatamente. Vai depender da habilidade dela, como se fosse uma prova mesmo ali nesse curso. Exato. Aí eu até fiquei pensando aqui, Emes, eu queria até aproveitar e perguntar, esse decreto ele já está em vigência? Ainda não? Tem algum prazo? Já está em vigência. Esse decreto ele veio exatamente facilitar, porque quando houve referendo em 2005, em que se poderia ou não comprar armas, comercializar arma de fogo, o decreto ele veio dar solidez à vontade do povo. Então, as mudanças que houve, a condição que dá ao cidadão de bem para adquirir a arma, muita coisa vai se ajustar. Sim. Porque é praticamente algo novo, é uma surpresa, né? Vai ajudar o cidadão de bem a se defender,
dentro dos limites da circunscrição do local, mas também vai exigir responsabilidade. Sim. Então, o decreto dá um voto de confiança ao cidadão que, porventura, queira se defender. Antes não é obrigatório. Não é obrigatório. Quem quiser vai ter essa liberdade desde que passe por todos esses critérios. Sim. Ah, eu sou contra, eu não quero, então você não utiliza disso. Não tem necessidade. O decreto é bem claro que é o cidadão proprietário do imóvel, do estabelecimento. Não é o empregado dele, não é um amigo, é o proprietário. Então, se o proprietário é um sitiante, o sítio está em nome dele, ele pode sim ter a posse de arma. Sim. O empregado dele não pode ter a posse de arma. Sim. Eu queria até que colocasse aí, coloca na tela aí para a gente dar uma lida um pouquinho sobre algumas coisas que esse decreto diz. Pelas novas regras aí fica estabelecido os seguintes critérios, né, para que o cidadão comprove efetiva necessidade de possuir arma em casa. Ser agente público, ativo ou inativo, da categoria como agentes de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, agentes penitenciários, funcionários aí do sistema societário e trabalhadores da Polícia Administrativa. Ser militar, ativo ou inativo. Isso aí foram aqueles casos que você trouxe, né? Essa é a questão, né, da presunção absoluta. Estando dentro de algum desses quadros, e aí ainda tem, né, mais a questão dos atiradores, tá ali, ó, residir em área rural, residir em área urbana, como você disse. Colecionadores, né, essas pessoas já estão dentro da presunção absoluta. Tão logo elas cheguem lá e preencham a declaração de efetiva necessidade, já presume-se a efetiva necessidade, sem precisar ter a avaliação. Logicamente, próxima tela aí, por favor. Esse nós já falamos, a próxima. Ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais, ser colecionador, atirador e caçador devidamente registrado do Comando do Exército. Próximo. Além disso, né, as pessoas que quiserem ter arma em casa precisarão obedecer a seguinte exigência: comprovar a existência aí de cofre ou local seguro para armazenamento em casas nas quais morem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental. Você quer comentar? É importante a gente entender que, no que tange à responsabilidade, o Código Penal sempre mostrou essas responsabilidades do cidadão. Sim. O decreto facilita a arma, mas a responsabilidade do Código Penal sempre deu. Então, por exemplo, o cofre que a pessoa é obrigatória a ter se ela tiver criança, adolescente, uma pessoa com problema mental. Isso é para dar segurança à própria sociedade. E há uma pena para aquela pessoa que descumprir, né? Então a pessoa fala, puxa vida, vai deixar uma arma lá, uma criança vai pegar, uma pessoa ruim da cabeça vai pegar. Há uma pena para essa pessoa de 3 anos, né? Então o cidadão tem que entender que liberdade também é responsabilidade. Se porventura houver um assalto na casa e a arma for levada, quem será o responsável? O proprietário da arma de fogo. Porque como o decreto está dando essa liberdade, pode ocasionar coisas novas, mas o decreto vai se ajustando com a praticidade. Então, as pessoas que são contra, com todo respeito, eles argumentam que a casa vai ser invadida, a fazenda vai ser invadida por assaltantes, as armas vão ser levadas e comercializadas. Antes de ter do decreto ser feito, Sim. Em outros países, aconteceu que a liberdade de ter a posse de arma diminuiu a criminalidade. Quando uma pessoa que tem má intenção, que quer cometer um roubo, um assalto, ele imagina que na casa tem uma arma de fogo e tem uma pessoa especializada que fez um curso e que é preparado, está esperando ele vai pensar 2 vezes. Normalmente ele vai onde está mais desprotegido. Na fragilidade. A pessoa de má fé, ele aproveita a fragilidade. Sim. Então, se ele souber que na casa uma pessoa tem um comércio, uma mulher tem um comércio, né? A gente tem que entender que uma mulher também pode ter, Sim. não é? Sim. Ela tem um comércio
ela é uma mulher, mas ela fez um curso, ela tem uma arma de fogo. Sim. O ladrão vai pensar 2 vezes antes de entrar ali, né? Porque o ladrão talvez não tenha o curso, ele não fez o curso. Sim. Então ele é um ladrão. Mas a mulher fez o curso, ela está pronta para... Ela está apta, ela Tá tem apta, habilidade para aquilo. Sim. Né? Tem até as exigências, coloca aí que a gente vai comentando em cima disso. Obrigatoriedade aí de curso para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ter ocupação lícita, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes criminais na Justiça Federal, Estadual, incluindo juizados, militar e eleitoral. É interessante, aí você pode às vezes colocar, eu concordo, eu discordo, né? Tem até uma pessoa que colocou que o governo tem que investir na educação, saúde e trabalho, arma não é a solução. Cidadão de bem não quer arma, vai aumentar a violência. Quem ganha com isso são os fabricantes, né, de armas. Né? E a gente respeita as opiniões, mas eu também entendo que, na verdade, o governo está investindo nisso. Ele só está dando um direito que nos cabe. Usa quem quer, quem não quer, não usa. E um cidadão de bem, ele pode se proteger. Do mesmo jeito que o cidadão de bem, eu posso colocar a cerca elétrica na minha casa, eu posso usar, eu também posso ter uma arma de fogo se eu souber manusear. Né? Então, eu acho que o cidadão de bem, ele tem essa inteligência, essa aptidão. Né? O cidadão de bem não vai pegar uma arma e vai usar a qualquer momento. Mas ele pode se preparar, porque a gente não sabe, e isso faz parte desse processo. O que a gente comentava é que as pessoas imaginam que a pessoa tem a posse de uma arma, aí ele vai em um bar, inicia uma briga, vai na casa dele, pega a arma de fogo e mata. Aí não... Aí não é isso. O instinto da pessoa, uma pessoa que tem a posse, o porte, ele tem que ser a pessoa preparada a aguentar desaforos. Uma pessoa que manuseia uma arma, que tem uma arma, ele tem que entender que por isso que o curso vai prepará-lo. Não significa que quem vai ter a posse de arma não vai cometer homicídio, não vai cometer crime, pode estar sujeito a cometer crime, né? O Brasil ainda talvez não esteja tão preparado, mas vai se ajustando, né? Como uma criança que começa a andar e vai crescendo, tornando adulto. E o curso também não é tão barato assim, não. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz há um tempo, não é tudo tão simples assim, qualquer um pode chegar lá e... Ele tem um custo. Carol, armamento não é barato, né? Você ter uma arma de fogo não é algo que simplesmente você vai ali, né, no supermercado da esquina, você vai numa loja de departamento e compra, né? Como acontece nos Estados Unidos. As nossas cargas tributárias, elas são muito pesadas no que diz respeito à compra do próprio armamento, os acessórios e as munições. Quando você decide fazer um investimento dessa natureza, a pessoa precisa estar preparada para poder dispendiar não somente o custo do investimento com o equipamento, né, mais as munições, mas principalmente o investimento que ele vai ter que fazer na sua qualificação, nos exames psicotécnicos que terão que realizar e também ela possivelmente vai ter que se filiar a um clube de tiro até mesmo ela poder levar à prática, porque armamento, eu não gosto de fazer essa analogia, muitas vezes as pessoas falam, né? Mas o carro é igual, a arma é igual um carro, o carro também é uma arma. Não, totalmente diferente, totalmente diferente. Um armamento, logicamente, você compra ele, você precisa de se especializar nele, assim também como o carro, você tira carteira no dia a dia que você vai pegar a habilidade. Na verdade, quando você não sabe dirigir mesmo, no dia a dia que você vai aprender. Exato. Então, o armamento, você precisa filiar um clube de tiro para que você possa estar praticando, para que você possa ter domínio. E uma das coisas que me preocupa muito, né, e aí nós conversávamos sobre isso, uma arma de fogo, ela traz uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque ela chama a atenção. A pessoa que é proprietária de um armamento de fogo, ela tem que ser uma pessoa discreta. Mesmo que ela não tenha essa cultura, ela não tenha esse caráter, não tenha esse costume, mas ela tem que ser discreta. O armamento de fogo ele não foi feito para poder ser exposto. Ele é para ser usado velado. Isso no caso das pessoas que têm porte. E principalmente dentro de casa,
E aí, por uma questão de segurança, a pessoa ela deve evitar ao máximo de comentar, ainda que seja com parentes, que ela tem uma arma de fogo em casa. Porque isso vai chamar, aí sim, vai chamar a atenção de pessoas mal intencionadas para poder tentar ali, talvez, né, numa situação do elemento surpresa, e os bandidos eles agem dessa forma, tentar entrar ali para poder roubar esse armamento. E voltando na questão do custo, a pessoa ela deve se planejar, deve se programar, porque ela vai assumir um compromisso pesado. E hoje o investimento aí, comprando o armamento, mais os custos que ela vai ter que fazer, em torno aí de 8 mil a 10 mil reais. Lembrando aqui que a gente está falando aí sobre esse decreto aí do nosso presidente Jair Bolsonaro, e eu estou aqui batendo um papo com o Leonardo Caetano, que é especialista em segurança pública, e Emes Pereira, que é advogado. Eu imagino que esse período deve ser como uma carteira de habilitação, que vai vencer, em determinado tempo você tem que tirar uma nova. Eu acredito que deve ser algo... Uma das coisas que foi tratada nesse decreto foi justamente o tempo, né, de renovação a gente fala CRAF, né, que é o Certificado de Registro de Armamento de Fogo. Ele era de 5 anos e agora ele passou para 10 anos. Tanto a renovação do armamento quanto os exames e a apresentação das documentações. Então, ele mudou esse período. Então, de 10 em 10 anos, a pessoa tem que procurar, né, a Polícia Federal para poder apresentar as documentações, fazer novamente os exames, né, fazer ali os testes para que ela possa continuar portando. E aí também ela precisa de se ater que a conduta social dela durante esse período vai dizer e muito na condição se ela vai ter condições e autorização para poder renovar ou não. Por exemplo, a pessoa que tem esse armamento incide em uma briga de trânsito, pega essa arma e tudo, infelizmente, já não vai poder mais. Ela não vai, né? A questão das exigências vem contemplar o cidadão de bem. Sim. Não é? Então, ele não está respondendo processo criminal, encaixou, desqualificou as pessoas que já tinham ficha suja e qualificou o cidadão de bem. Então, esse decreto veio beneficiar, né, o cidadão de bem que quer se defender. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.